Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Então sejam todos bem-vindos ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana Erlo e hoje eu estou aqui com a Dona Lídia. Tudo bem, Dona Lídia? Como vai? Tudo bem, vou indo muito bem. Mas agora, junto contigo, para nós prepararmos esse... Como é que você disse aí? Podcast. É uma honra receber a senhora, Dona Lídia. A senhora é sempre uma pessoa muito conhecida aqui na comunidade, a Lapil Bela Nona, como a gente vai falar depois, né? Então, com certeza é muito bom estar aqui falando com a senhora. Muito bem, vamos começar então, Dona Lídia? Vamos. Então eu vou pedir para que a senhora se apresente para a gente. Eu me chamo Lídia Maria Nicolete Canale. Nasci aqui, sou da família Nicolete, assim, uma família muito conhecida aqui na comunidade. Nascido nesta família e me apresentei. Sou Lídia Maria Nicolete Canale. Fui coroada Pia Bela Nona. Maravilhoso, Dona Lídia. Muito bom. Agora que estamos inteirados em quem é a senhora aqui em Galópolis, eu vou aproveitar para perguntar para a senhora qual é a atuação que você tem aqui em Galópolis, assim, no passado, no presente. O que a senhora faz, além de ser a Lapil Bela Nona? Sou filha de operários. Meu pai e minha mãe casaram, moraram sempre aqui em Galópolis. Casei com um membro da família Canale chamado Remy. E na hora de um mestre que veio da Itália como técnico têxtil, veio de Esquina da Itália. Sou aqui, eu sou enraizada nesse meu lugar aqui. Eu adoro morar aqui. A senhora é bastante conhecida pelas comidas que a senhora faz. A senhora pode falar um pouco dessa sua trajetória dentro da gastronomia aqui em Galópolis? Em 1986, eu abri o restaurante La Távola de Canale. Ali que eu comecei a batalhar, trabalhei com afinco. O meu dom que Deus me deu foi parte da gastronomia. Gosto de cozinhar. Segurei a casa aberta por 20 anos. Aí me fiz reconhecer, trabalhei com alegria, com força, com determinação. Até hoje eles estão cobrando, querem que eu abra novamente essa távola. E esse restaurante, ele ficava na casa da senhora mesmo? Meu marido, quando chegou, tinha 48 anos. Quando meu marido chegou em casa, ele tinha perdido o emprego, ele estava muito triste, muito preocupado. Eu olhei para ele e disse, quer saber de uma coisa? Chega de ser empregado. Da agora em diante nós vamos lutar por nós. Vamos trabalhar nós dois juntos. Abri o restaurante, foi um sucesso. Eu que fui exibida e nojenta, tá? Comecei a crescer o olho e aí quis ir para Caxias. Foi lá que eu me ralei. Não tem nada. Como é que tu vai deixar da tua casa e tu deixa a tua casa aonde tu iniciou teu trabalho para ir para Caxias, pagar aluguel? Mas eu me ralei. Inclusive o senhor Walter Pinto, a Marco Polo, eu trabalhei muito com a Marco Polo. E aí então, quando eu inaugurei a Távola de Canale em Caxias, eles vieram na inauguração e eu perguntei, seu Walter, como é que tá? Qual é a nota que o senhor me dá? Ele disse assim para mim, me deu uma tristeza, aqui 6 e na sua casa 11. Eu tenho um porém, sempre desde que eu abri o restaurante, nunca recebi meus clientes como clientes, e sim recebi eles em minha casa. Tanto que a cozinha estava aberta, quando eles estavam aqui me atrapalhando na cozinha, eu mandava embora, Olha, eu tenho saudades daquela época, foi anos dourados para mim. Que legal, Dona Lídia, muito bom saber dessa sua trajetória, que hoje está voltando aos seus primórdios, né? A senhora está retomando essa atividade gastronômica em Galópolis. A senhora quer falar um pouquinho mais sobre esses novos projetos que estão surgindo? No momento é surpresa. Olha aí, então para todos que estão nos ouvindo, fiquem no aguardo que em breve teremos novidades aqui em Galópolis. Vamos só lembrar um pouco das memórias que a senhora tem em relação a Galópolis? Com 74 anos, né, eu tenho uma história realmente, mas a minha infância, nós éramos assim,
carentes, mas como nós éramos felizes. Por qualquer coisa, a alegria era tensa. E me lembro muito das festas religiosas, quando tinha a festa de São Pedro, na época, a festa de Nossa Senhora do Rosário. Até me lembro uma coisa que aconteceu quando eu tinha 14 anos. Nós íamos, a minha mãe permitiu que nós fôssemos, eu e minha irmã, ao cinema. E eu comecei assim, admirar o que eu achava lindo, não perdi. Na quarta-feira, que era dia livre, que era dia da dama, nós podíamos ir no cinema. Por quê? Nós tínhamos a entrada livre. Gente, quando surgiu um filme com Gina Lollobrigida ou Elizabeth Taylor ou Sophia Loren, chegou um tempo que minha mãe me proibiu de eu ir para o cinema, porque o dia que eu assisti um filme com essas minhas fãs, chegava no dia seguinte, eu estava com o corpo em casa e a mente no filme, nas cenas do filme. Eu achava maravilhoso, aquelas unhas vermelhas. Meu Deus! E aí, na época, mulher que usava as unhas pintadas de vermelho e os lábios de vermelho não eram bem vistas, mas eu adorava. Aí, numa festa de São Pedro, o que eu fiz? Me acordei bem cedinho, fui lá fora no Jardim da Mãe. Eu colhi aquelas pétalas de gerânio e eu colei tudo nas minhas unhas. Pintei, escondido, pintei os lábios e fui na missa, campal, na época. E aí tinha uma festeira, na época nós não recebíamos a hóstia, nós tínhamos que nos ajoelhar, tinha uns bancos próprios, né, para receber a hóstia. Aí me ajoelhei e tinha que postar as mãos, né? Mãos postas assim. Mas eu não botei porque eu tinha medo de que eu perdesse, que eu fosse perder a pétala, né? E com os lábios vermelhos, me pintei os lábios escondidos da minha mãe e a festeira contou para minha mãe no dia seguinte. Minha mãe chegou, trabalhava na fábrica, minha mãe. Chegou em casa, entrou assim com uma vara, começou a me surrar. Eu disse, mas o que é isso? Eu tava desesperada. Eu pensei, mas por que eu tô apanhando? Primeiro apanhei, depois ela disse por quê. Porque eu estava com os lábios vermelhos e as unhas vermelhas. Eu me achei maravilhosa. Valeu a surra que eu tomei. Aqui é gesticular a coisa. Eu tô vivendo dentro dessa história minha agora, no momento. Que maravilhoso! Eu tinha cada história linda. Eu acho que eu era muito sapeca, porque minha mãe determinou uma semana cada uma para ajudar. Não vai pensar que nós tínhamos água dentro de casa, não tinha. Nós não tínhamos água, nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos nada, né? Ainda na época que se tinha aquela mesa branca, o chão, tu tinha que esfregar. Quando chegava na minha semana, eu só passava tudo no meio, assim, né? Minha mãe chegava, olhava, a mesa, em vez de estar branquinha, estava amarela. O fogão, na última hora, deixava todo enferrujado. Olha, minha mãe era uma mulher muito brava, Olha, ela me deixou um legado. Eu queria até não mais seguir esse legado. Agora não adianta mais, já passei para meus filhos, mas nesse lugar só me tira a morte. Eu adoro viver aqui, eu me dou bem com a comunidade. Eu fui voluntária do posto de saúde por 14 anos. Eu sou a mãe da escola do 2º grau, minha casa fica muito, muito próxima. E, olha, minha casa é continuação da escola. Eu sempre me dediquei muito à comunidade. Olha quanta coisa que eu fui hoje, estou aqui, que não consigo nem falar. Eu sempre participei de tudo, das festas, da comunidade, da área da saúde, da área política, ajudei todos e vou continuar ajudando como eu posso. Que maravilha, dona Lídia. A senhora falou de um assunto bem interessante, que é como as mulheres eram vistas e como elas eram imaginadas nesse período, né? A senhora acredita que houve uma transformação na percepção de como as mulheres são vistas em Galópolis hoje? Muito. Virou uma coisa. Uma coisa que eu me esqueci. Também eu fui muito feliz. Na época, eu frequentei a escola Ismael Chaves Barcelo, que era os cuidados das irmãs do Sagrado Coração de Maria. Nós transferimos a nossa casa para a escola. Nós amávamos a nossa escola. E nós vivemos uma época rica na parte cultural,
Nós tínhamos o grupo de teatro, eu pertencia do grupo de teatro, pertencia ao coral, todas as festividades o que eu tinha na comunidade, desde criança, eu sempre fui muito atuante. Procurei seguir esse meu instinto, assim. Eu também sou muito exibida também, né? Mas olha aqui, com 74 anos me coroou o momento quando eu fui escolhida a Pio Bella Nona. Mas eu vejo assim, eu não vejo a minha beleza física, que não tem, né? Eu sinto a beleza do meu coração. E eu adoro. E aguardem, que vocês vão ver na minha página, eu, coroada, quero largar alguma receitinha para vocês de amor, eu vou estar toda paramentada com a minha coroa. Adorei, dona Lídia. Eu vou aguardar ansiosamente essa receita. E vamos falar um pouquinho mais desse concurso, então. Para o pessoal que está ouvindo a gente em casa, esse foi o concurso de La Pio Bella Nona de Galópolis. Ele foi organizado por meio da Semana de Galópolis no ano de 2019. Quantas eram as participantes, dona Lídia? 6 participantes. E tinham várias atividades que vocês desenvolveram ao longo do concurso, né? Foi uma pena que agora, né, com a pandemia, nos deixou, né, de braços cruzados. Esse concurso, desde que foi implantado a Semana de Galópolis, então eles escolhem, né? Escolhem a rainha de Galópolis. Isso. Né? Então é um evento muito lindo, muito lindo. Os primeiros que foram assim foram marcantes. Também agora, né? Mas aí, o ano passado, essa comissão resolveu fazer um diferente, né? Eleger a Pio Bella Nona. Eu achei assim, que jamais eu fosse escolhida, né? Mas nós tínhamos que apresentar o nosso currículo também, o que nós podíamos fazer, o que nós tínhamos feito pela comunidade, né? A minha recheou. E a minha escola, sou mãe da escola, imagina se a escola não ia ajudar a me eleger. E que gostei muito também. E olha, quando passar essa pandemia, eu que tenho coisas boas, ricas, para trabalhar com o pessoal daqui, com os meus conterrâneos. Olha só, dona Lídia, é muito legal essa interação que a senhora tem com a escola de ensino médio aqui. Eu lembro, inclusive, quando eu estudava na escola de ensino médio, que a primeira vez que eu vi a senhora foi quando a direção mandou a gente vir aqui atravessar a rua, no caso, e vir aqui na casa da senhora procurar trajes que a gente pudesse representar um casal da década de 40 em Caxias do Sul e fotografar. Então, foi muito legal, a senhora recebeu a gente super bem, foi um momento bem interessante para conhecer mais a comunidade e também para conhecer como era a cultura da década de 40, né? Então, a senhora, além de ceder os trajes, a senhora disponibilizou um conhecimento muito rico sobre como interpretar personagens desse período. Acho que foi uma lembrança, a lembrança que mais me marcou da senhora. E agora eu pergunto para a senhora, qual é a lembrança que mais lhe marcou em Galópolis, ao longo de toda a sua vida? Olha, tive momentos ricos. Quando eu fiz uma personagem, nós fizemos o nosso grupo de teatro da escola, interpretamos uma peça do Chapeuzinho Vermelho. Eu fui a mãe do Chapeuzinho Vermelho. Naquela época, eu ter sido escolhida para representar a mãe do Chapeuzinho Vermelho, na época assim, tu sabe, os valores eram esses, né? Como continua, infelizmente, né? Tu é vista pelo que tu tem e não pelo que tu é. Infelizmente, é isso, né? E na minha época, era a mesma coisa. Mas eu era valente, briguenta, fazia o que eu queria, me fiz entender. Entrei no coral, no grupo de teatro. Eu me esqueci de contar uma coisa que me marcou muito, que eu chorei. Olha bem como é a vida. Eu tinha 15 anos, como eu disse, na época, o lado cultural da comunidade, ela era rica, né? Pensa bem, num lugar tão pequeno, tem grupos de teatro. Nós tínhamos o sindicato, onde, nesta época, na primavera, era sempre escolhida a rainha da primavera. Mas era assim, muita coisa, né? Era escolhida na noite, era escolhida a rainha e a nossa turma de amigas, uma mãe ou outra nos levava para o baile, porque não se podia, essa liberdade não existia, né? Aí,
o presidente na época, o presidente do sindicato, era o seu Virgílio Comerlato. Tá? Aí, quando nós estávamos entrando dentro do salão, o seu Virgílio veio ao encontro da minha mãe e pediu se ela aceitasse, se ela deixasse eu ser uma das candidatas. Se a minha mãe fosse dizer não, eu não sei o que eu ia fazer, eu ia morrer, eu acho. Tá? Quando ela aceitou, eu entrei em êxtase, tá? Eu olhava toda hora, então tinha uma banca, né, de jurados. E aí 2 jurados chegou na mesa e conversou com minha mãe, pediam, né, como é que era meu nome, essa coisa. Mas eu já me sentia coroada. Eu já sentia coroada. Mas na época, a minha mãe tinha tia parteira, e quando essa tia tinha que buscavam para fazer o parto nas comunidades, não, nas léguas, né? Então era minha mãe que substituía ela aqui. Quando faltava 20 para meia-noite, eu só olhava no relógio, no dia, eu já estava coroada, né? Por mim eu já estava coroada. Aí o Agostinho Martins atravessou a pista e ficou olhando para minha mãe. Me deu uma coisa assim, eu disse, por que ele tá vindo em direção da nossa direção? Ele chamou, disse, minha mãe se chamava Luísa, né? Luísa, ligeiro, que a minha mulher tá precisando, já tá nascendo bebê. Minha mãe fez nos levantar e irmos todos embora, porque ela não ia deixar nem eu, nem minha irmã, nem as amigas nossas que estavam conosco, né? Eu disse, não pode. Minha mãe disse assim, minha mãe era muito severa, né? Se cala a boca. Quando eu saí da sociedade, nós estávamos indo para casa, eu chamei de tanto nome. Meu Deus do céu, eu dizia para ele, mãe, pelo amor de Deus, me deixa ficar, me deixa voltar. Ela disse, cala a boca. Eu disse, mas eu quero que ela morra, mas tu não vai me atender? Gente, foi a pior decepção da minha vida. Fui para casa, ela era vizinha nossa. Aí quando minha mãe fez o parto e tal, voltou para casa, eu estava dormindo, me acordei e ela me surrando. Me surrando, olha como ela era brava, porque eu chamei ela de nome, mandei ela ir a merda também, ela, né? Eu chamava cada nome para minha mãe, eu jurava, e ela me surrava, eu jurava por aí, mas meio que nunca mais ia chamar nome para ela. Eu era rebelde. Maravilhoso, dona Lídia. Não, mas essa história que me marcou, que eu perdi a coroa. Veja bem, se Deus é poderoso como essa me marcou a minha vida essa, né? Porque eu queria ser rainha, né? E aí... E virou rainha depois. 74 anos depois, não é que eu ganho a coroa do presidente do sindicato? Olha só. Coroa a minha história, né? Agora eu tô aqui reinando de novo, agora eu vou reinar 2 anos ainda com a coroa. Eu amo morar aqui. Eu tenho alegria de viver, sabe? Claro que a gente tem na vida altos e baixos e tudo, mas quando faleceu meu marido, em seguida, o meu filho queria que eu fosse morar com ele no Rio de Janeiro. Eu disse, mas vocês não me fazem proposta nenhuma. Aqui só a morte me leva. Eu adoro, eu gosto de me comunicar, eu gosto das pessoas, eu gosto demais. E conheço todos quase dessa região, todos, porque na época em que eu fui voluntária, eu caminhava nas léguas, e aqui então o nosso postinho de saúde era uma beleza, aqui. E eu, nas quintas-feiras, era o dia, né, do meu voluntariado, eu ia com eles nas colônias visitar os doentes, né. Bom, eu vinha para casa com porco, com galinha, com banha, com tudo, com biscoito, com pão. Nós vinha aqui, eu e os guri, os médicos, os residentes, né, nós fazia cada comidaça com as coisas que nós ganhávamos das colônias. Ai, que anos bons, que saudades que me dá disso tudo. Pelo amor de Deus, tu me deixa eu falar, eu vou até não sei aonde. A senhora falou que de alguns momentos que marcaram a sua vida aqui em Galópolis. E eu gostaria de saber se a senhora se sente parte de Galópolis. Mas, total. Eu sou o tronco da minha comunidade. Amo, gosto. Eu achava que aqui eu ainda acho que nós não precisamos de presidente, de nada, tá? Nós aqui somos gente forte, guerreiras, somos amigos. Aqui é um pedacinho do céu para mim.
Vamos falar mais um pouquinho aqui. Eu tenho 3 filhos. O meu filho, o Luciano, é um artista plástico. Ele é uma pessoa, assim, ó, muito saudosista. Ele gosta tanto. Ele tem o mesmo pensamento meu. Nós somos atuantes, assim. Ele faz 30 anos que mora no Rio, mas ele é ainda muito participativo, porque todas as coisas que eu faço, primeiro, eu converso com ele. Ele gosta, assim, tanto que nós temos no nosso museu, nós temos muitas coisas que o Luciano cedeu. E uma coisa que nos deixou muito triste, ele levantou toda a história do lanifício. E uma pessoa chegou aqui e ele tinha fotos, estava tudo. Ele tinha o histórico todo, com fotografias e tudo. E quando a fábrica fez 70 anos de história, essa pessoa veio aqui e pediu. Eu achei de fazer grande coisa, como eu sou muito atuante com a comunidade, emprestei de coração, que nem era meu, era do meu filho, né? Desapareceu. E ó, passou 6 anos, ele nem sabe que eu emprestei, porque nunca... E lutei, fui em busca na fábrica com a família Seben e tudo, mas não consegui o arquivo de volta. Perdi a história. Era uma história rica, porque meu sogro foi técnico têxtil, ele veio da Itália, ele era uma pessoa de uma formação, tanto que ele era um poliglota, falava 4 línguas, né? E eu gritava com ele, a minha sogra dizia assim, mas ele é muito inteligente. Eu também, eu falo português e italiano, tenho 2 línguas, falo 2 línguas. E ele era um homem correto. Então as pessoas na época, nós não precisávamos de psicólogos na época, porque olha aqui, ó, a minha mãe sempre dizia para nós, isso eu vou levar no túmulo comigo. Ela dava assim, quando eu acho que incomodei bastante, porque a minha mãe era severa, era muito severa. Então ela dizia assim para nós, ela tinha um ditado, prima me parlo, la seconda te perdono e la terza te bastono. Prima me parlo, primeiro eu falo, a segunda eu perdoo e a terceira eu bastono. Ela dava chinelada em nós. E era nossa psicóloga, olha, nós não tinha problema nenhum, nós só tinha felicidade. Quanto que eu sofri. Na época nós tínhamos o hotel e lançaram um picolé que chamava do beijo frio. Então eu tinha um colega meu, ele era meu vizinho, nós éramos carne e unha. Ele tinha irmãos mais velhos e tal, ele roubou, eu acho que na época, vamos dizer que fosse R$10, não estou bem lembrada quanto era. Ele roubou uma cédula de papel deles, do irmão mais velho, né? E aí ele cortou ela pelo meio, 10 para mim, 10 para ele. Fomos lá e compramos picolé, viramos bem direitinho assim, ó. O senhor do bar se chamava Abele Rossi. Dobramos bem direitinho, tá? Assim, ó, que é onde, vamos dizer, que tinha assim, ó, quadradinho, R$10, cruzeiros. Era na época dos cruzeiros, eu acho, né? Compramos quantos? Ele ficou assim olhando para nós saímos com um saco de picolé cada um. Gente de Deus, ele descobriu, ele chamou minha mãe lá. Bom, eu e ele, foi meu pai e a mãe dele lá conversar, tá? Eles devolveram, tanto que o seu Abel devolveu, tiveram que pagar os picolé, né? Gente de Deus, no dia seguinte nós apanhamos tanto, fizemos uma reunião, eu e ele, nós tínhamos que matar nossas mães, porque nós estávamos fazendo como é que nós ia fazer... Elas desapareceram para terminar com a surra que elas davam. Depois nós éramos muito safados. Na época passava um caminhão ou outro. Como é que se chama? Era FMN? Não, FM, não sei como é que se chama. Não, era FMN. Aqueles que não tinham nariz dado, era chato, sabe? Nós se pegava atrás. Do caminhão, nós íamos até lá na curva que chamavam dos Nagana, que se vê a queda do véu de noiva. Contaram para minha mãe. Gente, ela chegava em casa, primeiro ela surrava, depois ela dizia por quê? Dia seguinte, eu e meu amigo, vamos matar nossas mães. Vamos matar nossas mães.
Mas como eu vou só te dizer, eu acho que eu continuo com a mesma alegria de quando eu era criança, adolescente, tá? Mas eu era sapeca, eu acho que eu tinha que ter sido menino, eu acho, sabe? A senhora acha que teria sido mais aceita as artes da senhora se tivesse sido menino? Eu acho, eu apanharia menos, eu acho, né? Não tinha medo nem do diabo. Aí, outra coisa, outra história que eu tenho que contar. Posso contar? Claro! Tá. Aí, na época, né, eu e minha irmã, nós brigávamos muito. Então, a mãe determinou que uma semana, uma na cozinha, outra, porque olha aqui, ó, nós tínhamos que deixar lenha, cavaquinho, os baldes cheios de água, cheio na pia, nós não tínhamos água encanada, nós tínhamos baldes, né? E a minha mãe, assim, sempre foi uma mulher muito caprichosa. Nós tínhamos que... Bom, eu me achava tão linda que o meu espelho era o balde na frente da pia. Eu lavava a louça não olhando para a louça, me olhando no espelho na época, né? Aí, eu adorava brincar. Nós éramos assim tão infantis. Nós éramos, meu Deus, como nós éramos. E os pais não falavam, não nos preparavam assim, né? Olha, vocês cuidam disso, vocês cuidam daquilo. Nós não tinha aquela malícia que tem. Então eu era assim bem inocentona e malandra, né? Aí, né, chegamos uma noite, minha mãe saía, trabalhava na fábrica, saía nas estrelas e voltava com as estrelas. Ela ia o lanifício aí na época trabalhava muito trabalhava muito para o exército. E eles tinham data certa para entregar. Trabalhavam dia e noite, domingo e tudo, né? E nós tínhamos assim, eu tinha no lado da porta da cozinha, nós tínhamos uma bordolezeta. Nós tínhamos que encher de água os baldes, tudo porque não se tinha banheiro. Era água, não tinha água encanada, então quando ela chegava para tomar seu banho, né? E eu, na minha semana, eu brincava, depois quando faltava um pouquinho antes das 5:30, eu entrava e o Roberto, que era meu amigo, vinha, me ajudava, lavava a louça, e aí minha mãe chegava, o chão estava molhado, o fogão todo enferrujado, só se limpava no meio, assim, trabalhar todas essas horas e ainda nada feito. Eu era uma preguiça em pessoa, né? Aí ela chegou e não tinha água, não tinha enchido os baldes, nada, né? Eu já estava dormindo, ela me chamou. E na época, sabe qual é que era o lazer dos meus pais? Eles faziam filó no domingo. Eles se encontravam, né, o grupo dos vizinhos, então cada um levava uma iguaria, uma coisa assim, e conversava. Mas o que era a conversa deles? Era do sanguanel, e naquela semana tinha morrido um varredor de rua que trabalhava para a prefeitura, se chamava Agostinho. E diziam que o Agostinho estava aparecendo, que ele varria as ruas, que ele estava aí perto da casa, e a tia dele, ele morava com uma sobrinha que era vizinho da nossa casa. Diziam que eles caminhavam por aí, que o Agostinho caminhava aí ao redor da casa. Meu Deus, eles falavam de sanguanel, de mortos, do saci, só tragédia, né? Bom, era numa segunda-feira que aconteceu tudo isso, que eu não botei água, não abasteci a casa, né? Ela me pegou, me deu os baldes, e a fonte eu tinha que atravessar um calipialzinho, depois da nossa casa, tinha um pocinho, umas 2 quadras da nossa casa, mas nós tínhamos que caminhar dentro do calipial. Eu me fiz de valente e fui pegar água, né? Quando eu estou com os 2 baldes cheios d'água, os eucaliptos, quando começam a esfriar, eles fazem... né? Gente, eu larguei os baldes e fui para casa a toda, né? Minha mãe fez voltar. Aí o que eu fiz? A nossa casa, com a casa do Roberto, tinha uma pinguela na época, né? Nós atravessamos, só um rio que nos separava, né? Eu fui chamar ele para ele ir comigo. Minha mãe disse, tu vai voltar e tu vem com água. Aí a mãe dele, causalmente ele estava apanhando da mãe dele. E eu estava conversando com ele, a mãe dele pegou ele pelos cabelos e puxou ele para dentro assim, né? E eu me escondi embaixo do porãozinho, encontrei um armário esperando que ele fugisse, né? Tinha umas marmeladas, a mãe dele botava nas caixas, pegava as marmeladas e comia as marmeladas, né?
Aí ela não deixava, ela estava cuidando dele. Eu dizia, Roberto, vamos. Ele disse para mim, não vou dizer o nome que ele disse. Ele disse assim, manda tua mãe a merda, vai lá e pega a água do rio. Gente, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido na minha semana. Não tinha nada da água do pocinho, era a água do rio, enchia as bordolezas, os baldes e tudo. Tem histórias lindas da minha vida. Eu acho que, porque eu também sou saudosista, eu me lembro muito, a gente vivia tão feliz, entende? Por isso que eu acho que a gente conserva, né? Porque agora, com a minha idade, eu me lembro muito mais das coisas do passado do que agora. Agora eu vou deixar um legado para vocês jovens, tá? Preservam as memórias das histórias familiares e da localidade, para que elas não se percam. Muito bem, dona Lídia. A gente finaliza um espetáculo. A gente finaliza a nossa entrevista com essa mensagem super importante que tem muito a ver com a comunidade, que tem muito a ver com a história da senhora e de todo mundo que convive em Galópolis de certa forma. Eu agradeço muito a presença da senhora, a participação no podcast. Dona Lídia, foi muito divertido, eu adorei gravar com a senhora. Espero que todo mundo que esteja ouvindo em casa também tenha se divertido tanto quanto eu me diverti aqui. Muito obrigada pela participação. Dona Lídia, a senhora gostaria de se despedir do podcast? Do podcast? Eu agradeço. Olha, essa oportunidade é única. Olha, minha querida, eu sempre... Eu desde que te conheci, eu não sei, eu acho que alguma coisa tu foi em minha vida, porque eu te acho o máximo, tá? Tu é própria para isso, né? Eu acho que tu devia ter feito jornalismo também, tá? E agradeço, porque na próxima entrevista que tu fizer, quem sabe que eu já terminei o meu doutorado de vida, aí vou dar assim todas as explicações muito diferentes das que eu dei agora. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Isso é uma honra para mim. Muito obrigada, dona Lídia. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu de casa. Aguardem com carinho o próximo episódio do podcast Memórias de Galópolis. Até lá. Tchau. Tchau.